As mulheres agora levam esses bebês que não são de verdade, que parecem de verdade, mas que são apenas bonecas, elas levam eles a encontros, fazem festa de aniversário e agora estão levando até para o salão de beleza para cortar o cabelo. Então a questão do momento é: eu vou cortar cabelo de bebê reborn? Tudo bem, eu vou cortar o cabelo como sendo de uma boneca. Eu não vou ficar aqui no salão brincando, igual eu faço com as crianças. Aqui no salão eu atendo bebezinhos a partir de 6 meses, 2 aninhos, 5 aninhos. A criança, ela chora, ela não quer ficar paradinha, ela quer ficar pulando na cadeira. E às vezes chega a criança aqui e aí ela tá pulando, aí eu dou logo isso aqui. E aí eu digo, vai varrendo os cabelinhos da capa, né, do corte. Eu não vou fazer isso com essa boneca reborn. Que isso não é um bebê, não tem... Gente, não respira, não tem batimento cardíaco, não sente, não cheira, não pensa, não pode transmitir carinho. Ouvi dizer aí que tem boneca que vem até com batimento cardíaco, com certidão de nascimento, com todas essas coisas. Mas eu vou dizer pra vocês, eu não vou aqui no meu salão dar tratamento de bebê para uma boneca. Definitivamente eu não vou fazer isso, porque eu acho sim que as coisas têm que ter limites. E eu acho assim que uma pessoa tratar uma boneca como se fosse uma criança de verdade, essa pessoa provavelmente está precisando de ajuda, está precisando de um psicólogo, até às vezes de um psicanalista. Eu não vou fazer isso com essa boneca reborn, que isso não é um bebê, não tem vida. Essa é a verdade, não tem vida. Aí você vai me dizer, mas Laura, e aquele filme com Tom Hanks? Lembra daquele filme, O Náufrago? Quem assistiu, né, vai se lembrar do que aquele ator de Hollywood, Tom Hanks, que se comunicava com aquela bola Wilson. Mas acontece que ali era uma situação extrema. Ele ficou lá muitos anos, numa ilha, e ele acabou que fez aquela bola de amigo dele. Mas aí é uma outra situação. Mostrava um convívio, que mostrava um homem que na verdade ele não tinha convívio com as pessoas, ele não tinha convívio com a família dele, ele só se importava com o trabalho, ele era um homem que vivia para o trabalho. E naquele momento ele se deparou com muito tempo. Ele não sabia utilizar o tempo da vida dele, não sabia dividir o tempo. E eu acho assim que o tempo da vida da gente, a gente tem que saber dividir o tempo da vida da gente. Na verdade, Deus, Ele já deu isso pra gente. Observem que o dia tem 24 horas. E a ciência descobriu que nós precisamos dormir aproximadamente 8 horas. Então é um número redondinho, ó, 24 horas. 24 dividido por 3, 8. Você deve dormir 8, trabalhar 8 e ter uma vida, é o que eu acredito, né? E ter uma vida com seus amigos, com seus familiares nas outras 8 horas. Então tem pessoas que não sabem fazer essa divisão do tempo do dia. Elas dormem e trabalham, ou seja, ela dorme às 8, 6, 8 horas e as outras 16 horas, que era para ela dividir entre o trabalho e o convívio familiar, ela só trabalha. Então esse filme, ele traz isso. Gente, esse filme é um filme antigo, O Náufrago, né, com Tom Hanks. E eu vou procurar, eu vou ver se eu acho umas imagens e mostrar aqui no vídeo pra vocês. Vou ver se o YouTube não derruba meu vídeo, né, eu colocando imagens de um filme. Mas eu vou colocar as imagens desse filme, que é um filme muito antigo. Muitas pessoas não assistiram esse filme, mas ele é um filme que ele traz muito essa questão do ser humano, da convivência do ser humano com outro ser humano. E a convivência do ser humano, que é ele no filme, com a bola, que é um ser inanimado, tipo essas bonecas, né? Que são seres inanimados. Eu consegui umas imagens e vou fazer um pequeno resumo para vocês. Pois bem,
Ele era esse homem aí, que só trabalhava, mas ele tinha uma esposa, a qual ele não dedicava muito do seu tempo. Era namorada, lembrei agora. E tudo que se referia a ela ou a sua vida pessoal, ele deixava para depois, porque, na verdade, ele só pensava na produtividade do trabalho dele. Ou seja, o trabalho acabava afastando ele do convívio social com as outras pessoas. E eu fico analisando essa questão aí, embora pareça coisas diferentes, mas se você parar para pensar, são coisas parecidas, porque essas pessoas que colecionam, essas bonecas que compram esse bebê reborn, elas de alguma forma, elas se afastaram das outras pessoas. Aí ele sofre um acidente aéreo, sobrevive e consegue um bote e vai parar nessa ilha, uma ilha deserta, aonde ele vai viver durante muitos anos. Mais precisamente 4 anos. Ele enfrenta dificuldades para encontrar água, comida e abrigo. E nesse desespero, ele desenha um rosto na bola de vôlei, que ele encontrou junto a outras coisas que ficaram lá pela praia, né, no momento do acidente. Inclusive, ele acha também uns patins de gelo, que ele transforma em uma faca. Ele pegou umas palhas e colou como se fossem cabelos, fez olhos e uma boca. E ainda colocou o nome de Wilson. E fez dela uma fonte de apoio emocional durante os 4 anos que ele ficou lá na ilha. Por fim, ele conseguiu construir uma embarcação e escapar. E o detalhe que mostra que ele continua com a sanidade mental é que na fuga a bola cai no mar e ele se joga no mar na tentativa de resgatá-la. Aí vem a parte mais legal assim que eu achei do filme. Porque já na água ele vê a bola indo para um lado e a jangada para o outro. E ele mostra lucidez retornando para a jangada. E também o filme mostra a capacidade que o ser humano tem em se adaptar mesmo em um ambiente hostil. No caso, o relacionamento dele com a bola de vôlei representa a necessidade de conexão com alguém. Lá ele percebeu a importância de manter a esperança na possibilidade de sair daquela ilha. E ele teve muito tempo para refletir sobre a importância das relações, do trabalho, da vida. Tipo assim, o ser humano, ele precisa de outros seres humanos. Então, é compreensível aceitar o relacionamento que ele teve com a bola. Ou seja, é uma situação totalmente diferente de estar convivendo normalmente com outros seres humanos e, de repente, comprar uma boneca, fingir que a boneca tem vida e, pior de tudo, acreditar nisso. E eu não vou contar aqui o final do filme, eu não vou dar spoiler para não estragar, né? Para não estragar o final do filme, caso alguém queira assistir o filme. Voltando. A minha irmã, ela tinha uma coleção de bonecas, aquelas bonecas com aquelas roupas históricas. Tinha aí uma revista aí há uns 15 anos atrás que lançou, na época da revista, né? Elas lançaram essa coleção de bonecas, se não me engano eram mais 50 bonecas, e minha irmã comprou todas as bonecas, e ela tinha essa coleção, mas ela nunca tratou as bonecas dela como se fossem pessoas de verdade. Ela tratava as bonecas dela como bonecas mesmo, comprava, deixava lá no armário, depois ela fez assim, um armário com vidro, e expunha lá as bonecas dela, lá na casa dela, no lugar que ela gosta. E depois, hoje ela mora em Portugal. Quando ela viajou para Portugal, ela até vendeu a coleção de bonecas dela. Tive que dar uma paradinha ali na porta atender uma pessoa. Então, voltando. Ela não tinha amor a boneca como se fosse um bebê. Tanto que assim que ela foi viajar, ela viu que não era mais necessário ela ter aquela coleção de bonecas, porque ela não ia levar, ela ia morar em Portugal e não queria levar, quis diminuir a bagagem.
Então ela vendeu a coleção de bonecas dela. Ou seja, isso sim é um tratamento normal. A pessoa tem um hobby, que pode ser tampinha, pode ser caixinha de fósforo, sei lá, chaveiro, garrafinhas, bonés, como várias pessoas têm. Eu conheço várias pessoas que têm coleção, antigamente de selo de carta, mas a pessoa não fica tratando um ser inanimado como se fosse um ser humano. E a minha irmã, ela tinha as bonecas dela, mas ela tratava as bonecas como bonecas. Ela não ficava brincando, nem falando com as bonecas como se as bonecas fossem bebezinhos, nem nada disso. Então, isso eu acho assim que é um comportamento normal. Agora, a partir do momento que a pessoa vai tratar um brinquedo, que a pessoa vai tratar uma boneca, que é um brinquedo, como se fosse um ser da família, eu não vou cair nessa. Ela pode até, tudo bem, é problema da pessoa, mas eu não vou cair nessa, eu não vou fazer esse papel ridículo aqui no salão onde tá. Olha o pincelzinho, brinca aqui com o pincelzinho, né? E pra poder, pra agradar a cliente que traz a bonequinha, o bebê reborn dela. Gente, olha, assim, tudo bem. Cabelo, a maioria é cabelo de verdade, porque eles fazem, né, fio a fio, eles implantam, tem umas aí, essas que custam muito caro, porque essas bonecas têm de todo preço. Tem boneca dessa que vai de acho que vai de R$1.000 até 15, 20 mil reais. Tem boneca dessas aí que o coração, que tem o coração falso, que bate, que tem certidão de nascimento, como eu já falei antes, né? Tem exame do pezinho, e tem o cabelo natural. O cabelo ela é cara, né? Então eles fizeram fio a fio, cabelo natural. Então tudo bem, quiser trazer para cortar uma franjinha, para parar as pontas, para colocar um bob, alguma coisa, tudo bem, é o meu trabalho, eu faço, porque afinal de contas tem cliente que manda o cabelo, a quem usa interlace no cabelo, né? Mega ré, manda às vezes o mega ré para eu pintar, para lavar. É um trabalho do cabeleireiro. Mas brincar com uma boneca, como eu brinco com as crianças que vêm aqui, porque geralmente criança não quer cortar cabelo, né? Então é a maior trabalheira para cortar o cabelo de uma criança. De 10 crianças, digamos que uma corte o cabelo quietinha, caladinha. A maioria fica pulando na cadeira, fica se movimentando, fica chorando e tudo, aí mistura a água do cabelo com lágrima, é uma loucura. Só cabeleireiro que sabe o que eu tô falando. Então, tudo bem, eu brinco com as crianças das minhas clientes, eu entro no clima, assim, brinco com elas, pra elas ficarem quietinhas pra eu poder fazer o meu trabalho. Mas definitivamente eu não vou fazer isso com um boneco, com uma boneca, eu não vou, eu me recuso. Se a pessoa vier pra cá e quiser, brinca aí com a minha filha, não sei, eu não vou fazer isso, eu vou me recusar a fazer isso. Eu acho que eu tenho direito a isso, a preservar a minha sanidade mental, porque isso aí, esse boom que deu, que na verdade, gente, se deu esse boom agora, desse assunto, e tantas pessoas têm essas bonecas, isso não é de agora, isso aí, essas pessoas já têm essas bonecas faz um tempo. Eu tô me lembrando que outro dia realmente eu fiz uma viagem e eu vi uma pessoa com uma boneca dessa no colo e tal, brincando assim, mas eu achei, brincando como se fosse um bebê, mas eu achei que ela tava brincando, ela tava assim, tipo que brincando mesmo, né, até porque ela tem uma filha. Então eu achei que era a bonequinha da filha dela, eu nem me toquei porque ela é amiga de uma amiga minha. E ela tava com um comportamento normal, assim, de tratando como uma boneca. Mas eu achei assim, muito assim, ela apertava assim, apertava a boneca, o bracinho assim, aperta mesmo. É feito de, essas bonecas, elas são feitas de material que não é plástico, acho que é tipo silicone, que aperta assim, sabe? Tem as unhinhas, tem tudo, o cabelo é normal e tem uma fisionomia assim, igual de criança mesmo. É uma coisa assim, cá pra nós, assim. Eu acho até assustador isso. Então, eu já vou dizendo pra todo mundo, quem quiser trazer, que traga, mas eu vou cortar cortando o cabelo de um boneco, de uma boneca.
Porque às vezes, né, a boneca tem o cabelo compridão, a pessoa quer diminuir, fazer o Chanel, pode. É cabelo de verdade. Até o cabelo sintético também dá pra fazer. Mas o tratamento, esse tratamento aí diferenciado que eu dou para as crianças, eu não vou dar. Não vou me estender, porque eu não sou nenhuma psicóloga, né? Não trabalho nessa área. Eu quero apenas me preservar. Porque sabe, gente, olha, vocês podem até assim, talvez achar que eu esteja exagerando. Mas essas coisas, elas mexem com a gente, sabia? É uma coisa assim que você fica assim um pouco chocado, né? Porque para pensar, eu vou até retomar ao assunto que eu estava falando ainda agora, que eu acabei me perdendo. Se existe tanto, olha, teve até um encontro de bonecas, de donos desses bonecos no Parque do Ibirapuera, lá em São Paulo. E inclusive tinha um pessoal jogando futebol, eles foram lá reclamar, dizendo que eles estavam fazendo muito barulho. E eles pensavam que eram crianças e pararam o jogo. Aí lá, em algum momento, eles descobriram que não era criança, que era boneco. Aí voltaram a jogar. E aí isso aí gerou uma confusão, deu mídia e tal. Bom, não sei até que ponto é verdade essa questão aí da discussão entre as mamães das bonecas e os jogadores de futebol. Mas o encontro aconteceu. Tanto aconteceu que está aí registrado. Eu consegui até essas imagens aí. Ai, meu Deus. Confesso que eu tenho medo. Eu olho assim e me dá logo um medo. Eu sempre fui. Eu nunca gostei de. Eu acho que eu nunca. Na verdade, eu nunca nem gostei de brincar de boneca quando eu era criança. Voltando. Então, se já tem esse tanto de pessoas que tem essas bonecas, isso não é de agora. Isso aí é coisa de muito tempo. Eu acho até que eu já ouvi falar sobre essas bonecas há muitos anos atrás, só que eu não dei muito valor, né, pra história. E agora eu tô percebendo que é uma coisa assim que tá atingindo realmente a sociedade, que tá atingindo algumas pessoas. Gente, eu não sei o que tá acontecendo com as pessoas estão mudando seus valores. E eu, por exemplo, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, eu tenho 12 sobrinhos. Então, essa questão aí, materna, eu acabo que eu gasto meu tempo materno com os meus sobrinhos, sempre gastei com meus sobrinhos. Eu não tenho mínima, eu sou uma pessoa totalmente resolvida. Eu não tenho mínimo, não me sinto só, não me sinto porque eu não tenho filho. Até porque os meus 12 sobrinhos, até o momento, eles preenchem aí esse lado maternal aí que ficou meio que de lado na minha vida. Mas eu acho assim que, embora a pessoa não tenha filhos, eu acho que ela devia procurar adotar. Olha, tem tanto orfanato aí, né? Com crianças esperando para ser adotada, já tem criancinha, bebezinha até. Criança mais velha. Eu mesma, toda vez que eu faço compra no supermercado, eu dou a minha notinha do supermercado, porque eu sei que é lá pro Lar de José, que é uma contribuição e tudo. Então eu sei que existem esses lugares. Eu, por exemplo, eu nunca tive vontade de ser mãe. Então, se eu tivesse essa vontade de ser mãe, eu teria recorrido a uma adoção. Eu poderia ir lá e adotar uma criança e tudo. Agora, comprar uma boneca e tratar a boneca como se fosse minha filha ou meu filho, nunca, jamais. Então tá certo, gente, é isso aí. Já tô deixando aqui a minha opinião formada sobre esse assunto, né, que estourou, pipocou aqui no Brasil. Não só aqui no Brasil, como no mundo, viu? Eu tive dando uma olhadinha aí, antes de fazer esse vídeo aqui. Gente, é uma loucura isso. Então tá, beijinho.